Boas-vindas a mais uma análise detalhada. Para quem vive o dia a dia da indústria pesada e quer entender o que realmente move o ponteiro da produção, a explicação de hoje vai direto ao ponto. A gente vai ver como a coordenação de equipes e as métricas de produtividade formam literalmente a espinha dorsal de qualquer operação de soldagem de alto nível. Olhando para um ambiente pesado como esse, é muito fácil achar que gerenciar uma operação de soldagem é só administrar faísca, calor e muito metal, né? Mas a verdade é que o verdadeiro trabalho acontece nos bastidores. A gente está falando de decisões estratégicas puramente orientadas por dados concretos, que conseguem elevar o desempenho da equipe inteira. Quem está na gestão sabe bem, a qualidade estrutural e a segurança dependem diretamente de como os números são lidos e aplicados lá no chão de fábrica. Então, vamos mergulhar nisso. O que separa uma equipe comum daquela operação de altíssimo desempenho? Já adianto que a resposta não tem nada a ver com sorte ou com teu equipamento mais caro do mercado. O segredo está inteirinho em rastrear as métricas certas para fazer os movimentos gerenciais precisos. O instinto até ajuda de vez em quando, claro, mas na indústria moderna é a análise fria de dados que transforma um setor caótico num verdadeiro relógio suíço de eficiência. E para nossa rápida reunião de alinhamento de hoje, a gente vai passar por 5 pontos críticos. Primeiro, a estruturação estratégica da equipe. Em seguida, vamos para os índices de desempenho operacional e depois para a avaliação prática de soldagem. Fechamos com o controle de produção individual e como tomar decisões baseadas em treinamento. É o manual completo de excelência operacional. Começando então com o ponto 1, a estruturação estratégica da equipe. É aqui que a gente constrói a nossa fundação. O primeiríssimo passo para qualquer eficiência é organizar o pessoal de um jeito inteligente. E isso não se faz por afinidade, tá? É cruzando hierarquia com competência técnica mesmo. A clareza é tudo num galpão. O supervisor coordena e faz a programação. O líder de equipe garante que essas ordens cheguem mastigadas no dia a dia. Aí os soldadores entram com a mão na massa técnica, enquanto o apoio prepara todo o material. Estabelecer essas caixinhas de forma inflexível evita aquela desorganização clássica e aquele retrabalho que acontece por pura falha de comunicação. E alocar a equipe no chão de fábrica é igualzinho a um jogo de xadrez. De um lado, a gente tem a soldagem TIG, que pede uma precisão gigantesca, ideal para um aço inox, por exemplo. Do outro, a gente tem a MIG-MAG, que é o motor bruto da produção rápida em série. A sacada da gestão é delegar com base na habilidade. Colocar o especialista certo na tarefa certa é a melhor forma de prevenir erros e dar aquele salto imediato na produtividade. E isso nos leva à parte 2, os índices de desempenho operacional. Vamos ver como instalar esse painel de controle. É agora que a gestão sai da teoria e começa a ser monitorada de verdade. O primeiro grande mostrador desse nosso painel é a taxa de deposição. Basicamente, é a quantidade de material que vai para a peça por hora, medida em quilos. Essa métrica entrega a produtividade técnica nua e crua. Saber quem consegue depositar 3 quilos de metal por hora contra quem deposita 2 é o que permite balancear a velocidade e a cadência de toda a linha de produção. Mas qualquer profissional com algumas horas de fábrica sabe de uma coisa: velocidade não serve para absolutamente nada sem o comprimento de solda aprovada. Essa é a quantidade de solda que atende rigorosamente aos padrões e passa ilesa pela inspeção sem um pingo de retrabalho. Essa métrica consagra a regra de ouro da gestão, que é: produzir muito rápido não significa nada se a peça for reprovada no teste final de qualidade. Avançando para o tópico 3, a gente entra na avaliação prática de soldagem, que é exatamente a hora de ler os dados no mundo real. Olha que interessante esses números. Como a gente extrai informação para tomar uma decisão difícil e totalmente objetiva? Pensa num conflito clássico de fábrica. A gente tem o soldador A, com uma taxa de deposição agressiva de 4 kg por hora, mas entregando 85% de qualidade. Do outro lado, o soldador B é um pouco mais lento, entrega 3 kg por hora, mas bate impressionantes 98% de qualidade. No primeiro olhar, a velocidade faz o profissional A parecer estrela do setor, mas a análise profissional vai bem mais fundo que isso. A conclusão inegável de uma boa gestão é que o soldador B ganha de lavada aqui. O trabalhador que é levemente mais lento, mas que tem uma qualidade impecável, poupa a empresa do seu maior pesadelo, o retrabalho. O retrabalho joga material no lixo, exige o dobro do tempo de máquina, estoura o cronograma e é com certeza o inimigo número 1 da competitividade da indústria. E só para colocar isso numa perspectiva prática, imagina a seguinte situação: um profissional fez 80 metros de solda num turno.
Depois da inspeção rigorosa, 68 metros foram aprovados. A matemática gerencial é fria. 68 dividido por 80 dá um índice de eficiência de 85%. Um número como esse não serve só para ficar bonito numa planilha. Ele força a liderança a agir imediatamente, em vez de só assistir o problema comendo a margem de lucro. E é por isso que o nosso ponto 4 é vital: o controle de produção individual. Rastrear cada detalhe faz toda a diferença. A verdade é que o sucesso macro de uma indústria depende de um rastreamento micro incansável. Não dá para gerenciar o todo sem controlar as partes. Isso exige dados muito precisos: o nome do operador, a ordem de produção exata, o tempo gasto, quantas peças saíram com defeito e as anotações sobre as paradas de máquina. É essa coleta chata, diária e rigorosa que revela onde estão escondidos os gargalos. Sem esses dados, tentar calcular custo de produção é um palpite totalmente irresponsável. E com todos esses dados na mesa, chegamos ao ponto 5, decisões baseadas em treinamento ou como puxar as alavancas certas. Dados não servem só para olhar para o passado e achar culpados. Eles são a ferramenta mais proativa para curar as dores do chão de fábrica. Pensa num cenário real de virada de jogo. O painel aponta um problema crônico, tipo inaceitáveis 20% de retrabalho. A gestão age de forma cirúrgica. Aplica um treinamento focadíssimo em regulagem de corrente e velocidade e já revisa a especificação do procedimento de soldagem. O resultado, o retrabalho despenca para 8%. É isso que a gente chama de gestão de alta performance esmagando um gargalo real. Só que dentro desse contexto tem uma diferença super importante. O treinamento é como se fosse uma pílula de efeito rápido. É curto prazo, focado em corrigir falhas do dia a dia, tipo a velocidade do arame. Já o aperfeiçoamento é outra história. É um investimento no futuro. É pegar aquele profissional que já é muito bom e ensinar coisas novas, como soldagem em alumínio, garantindo que a fábrica continue extremamente versátil e competitiva lá na frente. O ponto crucial de toda essa nossa análise é entender a força da união entre uma coordenação inteligente e métricas implacáveis. É essa sintonia fina que garante que cada centímetro de solda aprovada vire um produto final impecável, colocando a empresa muito à frente da concorrência. Dominar esses indicadores é o que realmente separa um mero executor técnico de um líder estratégico de verdade. Então, para fechar, fica a reflexão. Como a adoção dessa mentalidade superorientada a dados pode revolucionar uma operação inteira? Um gargalo produtivo não precisa ser uma sentença de fracasso para sempre. Com os indicadores corretos na mão e, claro, a coragem gerencial para agir, a maior dor de cabeça da fábrica hoje pode virar exatamente o grande ponto de virada para a eficiência de amanhã. Pense bem nisso. E até a nossa próxima análise profunda.